Bem, em primeiro lugar, eu sou Ana Cláudia do Grupo Zerca, quero pedir desculpas pela mudança de transmissão, que a princípio era pelo YouTube, e tivemos que fazer por aqui, mas muito obrigado e agradeço a compreensão de todos. Só um instantinho, gente, probleminha técnico, tá? Ok. Acontece. Falando nisso, aproveitando, né? Hoje o Grupo Zerca está aqui com a Cíntia e com a Marina, daqui a um pouco a gente já vai apresentá-las, e quero aproveitar e dar os parabéns para a nossa quarta membro do Grupo Zerca, que é a Dorvani, que está de aniversário hoje. Parabéns! Um bolinho pelo seu aniversário, Dorva. Um beijo do grupo. Só que eu que vou comer, tá bom? Mas feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muito sucesso na sua caminhada. Tá com você, Adriane. Certo. Boa noite a todos. Nós somos o Grupo Zerca de Psicodrama, um grupo de estudo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nós temos hoje o prazer de conversar com duas psicodramatistas, psicólogas, a Cíntia Sanches e a Marina Vasconcelos. Ambas fazem parte do projeto do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Marina Vasconcelos é organizadora e coautora do livro Quando a Psicoterapia Trava, pela editora Sumos, essa que vocês estão vendo aí. Legal. Tá? E aí eu deixo a palavra com vocês, é um prazer enorme para o Zerca estar recebendo vocês aqui, e fiquem muito à vontade, tá? Nós só pedimos, assim, quando elas falarem, ou quando alguém falar, que todos desliguem o microfone para não dar microfonia. Uhum. Ok? Então, fiquem à vontade, meninas. Vamos lá, Marina. E depois eu entro no amor, vai lá. Tá, eu vou contar um pouquinho, então, o que é o nosso ambulatório. Eu acho que primeiro, né, acho que fica para dar uma estruturada para vocês. Então, assim, o nosso ambulatório chama PROAMIT, que é Programa do Ambulatorial Integrado dos Transtornos dos Múltiplos do Impulso. Não, minto. Ambulatório dos Transtornos do Impulso. Basicamente, tem muitas siglas, enfim. E nós atendemos nesse ambulatório todos os tipos de impulsividade. Quase todos, algumas ainda não. Mas, por exemplo, a gente atende cleptomania, jogo compulsivo, né, jogo patológico, né, que agora a gente chama de dependência de jogo, compra compulsiva, transtorno explosivo intermitente, dependência de internet, dependência de comida. Então, assim, o nosso grupo lá dentro do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP tem como objetivo atender e estudar os transtornos do impulso. O nosso idealizador é o professor Hermano Tavares, né, que ele montou esse ambulatório, acho que tem 20 anos ou quase 20 anos, tá? E dentro dos ambulatórios de transtorno do impulso, tem a equipe de amor patológico e ciúme excessivo, da qual eu e a Marina Vasconcelos fazemos parte. Existem outros integrantes, tem o Arthur Kaufmann, que é o outro psicodramativa, tem a Fabiano Ru, a Andrea Lorena, o Francisco e a Cristiane Gebara também, né? E interessante que, assim, apesar de ter suas divergências, né, em teoria, a gente tem psicodramatistas e terapeutas comportamentais cognitivos, né? E é bem interessante essa integração aí dessas visões, né? Então, esse é o PROAMIT, né? O PROAMIT, ele é um ambulatório vinculado à universidade e também vinculado ao SUS. Então, todo o tratamento que nós fazemos no ambulatório, ele é totalmente gratuito, tá? E vale a pena lembrar que, apesar de ser totalmente gratuito, a parte que as pessoas, né, que fazem parte do ambulatório nos ajudam, os pacientes, com preenchimento de escala e tudo mais, para a gente pesquisar e cada vez poder ajudar mais pessoas que sofrem com transtorno do impulso em geral, tá? Então, basicamente, esse é o nosso ambulatório.
E lá, eu e a Marina, como eu já disse, a gente faz parte desse grupo que fica especificamente de amor e ciúme. Então, Marina, quer falar um pouquinho do grupo, do que é o amor patológico? Então, vamos lá. Boa noite, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Obrigada, meninas. Boa noite a quem está aí ouvindo, bem-vindos. Então, amor patológico, né? Assim, aquelas relações que a gente, olhando de fora, fala, meu Deus, como é que pode ela estar numa situação assim, né? Ela ou ele atinge tanto as mulheres quanto os homens, né? São pessoas que abrem mão da própria vida, acabam esquecendo de si próprio para cuidar do outro. Então, elas se dedicam completamente ao parceiro ou à parceira. Então, perdem a noção do quanto é bom para o outro ou não, porque eles acabam sobrecarregando de tanto que cuidam. Esquecem a própria vida, esquecem até de cuidar de filhos, às vezes, deixam filhos de lado para cuidar do parceiro, ou para cuidar do amante, ou dos filhos do amante, mas dos próprios filhos não cuida. Enfim, ela tenta controlar um comportamento de ficar controlando o parceiro, mas ela não consegue. Isso está acima dela. Assim, a vida desta pessoa é cuidar do outro. E ela faz de tudo. Por mais que ela seja maltratada, humilhada, agredida, enfim, essa pessoa não consegue deixar de cuidar porque ela sente que se eu perder este outro, é como se estivesse perdendo um braço, uma parte de mim. Falta uma parte de mim. Eu me sinto mal, eu tenho até sintomas físicos, pode ter taquicardia, né? Falta de ar, e fica ansioso. Dá sintomas físicos, a pessoa não consegue se ver longe daquela pessoa que pode ser uma pessoa que maltrata, mas não dá para ficar sem essa pessoa. Por isso o amor patológico, porque esse parceiro tira o pior, pode tirar o pior dela, que ela não vai deixar de estar ali dando toda a atenção, todo cuidado para essa pessoa, né? Então, ele abandona qualquer coisa que fazia. Então, tem as pessoas que participam do grupo, né? Você vai construindo uma autoestima, porque ela não sabe ir sozinha em lugar nenhum, porque tem que sempre ir com o parceiro, ou você acha que não tem o direito de fazer isso. Como assim? Não tem coragem de ir sozinha nos lugares. Não tem nenhuma atividade que seja direcionada para ela. Todas as atividades são direcionadas para o parceiro. Então, ela não se dá presentes no sentido de não se dá prazeres, não se respeita, porque está sempre se entregando para o outro. E não percebe o quanto isso é doentio, né? As pessoas em volta até percebem, nossa, como assim? Você está fazendo isso com o fulano? Mas é o amor da minha vida, gente. Eu não posso. Como é que você não separa? Não, Deus me livre, não posso, não consigo. E aí, quando que eles vão para o grupo? Quando eles vão pedir ajuda? Quando eles percebem que realmente tem alguma coisa errada, porque eu estou sofrendo, essa relação está me fazendo mal, mas eu não consigo. Muitos vão lá, gente, mas eu não quero me separar. Mas eu percebi que eu preciso, mas eu não quero. Então, é uma ambivalência muito grande, é um conflito interno muito grande, porque é um enorme sofrimento, o amor patológico, né? Cíntia, vai lá no ciúme, que é porque a gente faz um grupo de amor e ciúme, né? Pois é, né? Apesar de, né, quando a gente fala vamos dizer assim, quando a gente fala de amor e ciúme, a gente está falando na realidade de relações de certo nível que traz destruição para um dos cônjuges, né? A gente percebe que talvez seja isso uma percepção como terapeuta, tá? Mas talvez o que Moreno nos falava, né? E aí eu vi uma leitura do Bustos esses dias, né? No livro Perigo, Amor à Vista, que na realidade é um problema de como a pessoa se relaciona. Tem a ver com eu acho que tem uma patologia vinculada a como a pessoa se relaciona, e não uma patologia individual, por exemplo. Fulano tem amor patológico. Não, é a relação que se torna patológica. Eu, como terapeuta, ultimamente eu venho fazendo essa leitura de que, porque assim, 50% é o que a gente fala sempre nos grupos, né, Marina? 50% é você e 50% é o outro. Então, assim, é claro que cada um traz sua bagagem,
suas histórias de relacionamento amoroso, sua história de vida, mas a gente acredita que 50 é 50. Então, assim, se 50% eu sou pegajoso, 50% talvez a outra pessoa também seja em algum nível, em algum sentido, né? E agora falar um pouquinho do ciúme. O ciúme, na realidade, né? Ele é engraçado que ele vem da palavra zelos, né? Que significa cuidado, né? E os nossos, vamos dizer assim, nossos clientes, pacientes do hospital, o cuidado vem velado com medo da perda, né? Então, na realidade, se torna um zelo controlador, né? A gente se percebe que some esse principal, né? Dessa palavra principal, que está mais vinculado ao controle, do controle do que o outro está fazendo, onde está, com quem está, o que é mais importante do que estar com ele ou na relação, né? O ciúme, ele tem a busca de evidência o tempo todo de que está sendo traído. Então, fica buscando, por exemplo, no cesto de roupa suja, se tem marca de batom, ou se tem algum perfume diferente. Fica procurando no WhatsApp, no Facebook, stalkeia, aquelas coisas todas de hacker, né? E a ideia do ciumento é que, assim, ele precisa estar sempre no controle. E ele encontra possíveis rivais ao longo da relação. Então, ele normalmente rivaliza com aquilo que ele acha que o parceiro busca como ideal de pessoa. Então, por exemplo, eu sou casada e, sei lá, meu marido, ele é alto e tem olho claro. E aí, talvez ele, que seria o ciumento da relação, pode achar que o meu desejo é uma pessoa baixa de olho escuro, né? Então, assim, ela idealiza o que é um rival e aí acaba buscando trazendo essa questão para dentro da relação e assim minando, né? Então também tem traços agressivos, né, do ciumento, porque como ele indaga, ele bota na parede. Então a gente percebe que ele tem um alto índice de agressividade. Isso também foi comprovado, né, nas pesquisas pelo mestrado feito pela nossa colega Andréia, né? Acho que foi 2010, se eu não me engano. E a pessoa, ela tem uma autoestima muito baixa, o ciumento, né? Porque qualquer pessoa pode ser melhor que ele e qualquer pessoa pode ser trocado, né? Ele pode ser trocado por qualquer pessoa. Então, é o tempo todo preocupado, ansioso, irritado e indagando o parceiro ou a parceira, o que está fazendo, onde está. E aí tem todo um comprometimento da vida social, no comprometimento dos outros papéis, como, por exemplo, no trabalho, porque a pessoa deixa de entregar um trabalho porque está lá hackeando, stalkeando o Facebook, ou está preocupado com qual será, por que ele está online no WhatsApp e não está respondendo, com quem será que ele está falando? Ele postou isso no status do Instagram, do WhatsApp, é uma direta, talvez ele está querendo mandar uma direta para ex ou para o ex, né? Então, vira vamos dizer assim, uma paranoia, né? No sentido da pessoa não ter paz, né? E aí atrapalha a relação, porque também o outro cansa, né? Porque as pessoas falam, um pouquinho de ciúme apimenta. Eu acho que não apimenta, eu acho que estraga, né? Porque, assim, não precisa de ciúme para ter cuidado, né? Você pode cuidar da pessoa, ser carinhosa, afetiva, não precisa ficar o tempo todo achando que ela vai embora, né? Então, às vezes tem essa expressão que a gente acha um pouco estranha, né? Falar assim, eu tenho medo de te perder e por isso que eu tô te stalkeando, né? Tipo, eu tô te perseguindo, eu tô invadindo o seu espaço, porque eu tenho medo de te perder. Então, não faz muito sentido, né? Porque se sufoca, é que vai embora, né? Então, a gente trabalha com esse tipo de perfil de pacientes também lá no ambulatório do transtorno do impulso e com amor patológico, né? Então, apesar de ser transtornos que a gente relativamente fala que é muito parecido, na dinâmica do dia a dia e da relação, a gente percebe as nuances da diferença. Então, a gente percebe que um paciente com ciúme excessivo, ele é um pouco mais agressivo, ele tem a autoestima um pouco mais baixa,
ele é um pouco mais, ele é menos submisso do que o amor patológico. Ele tem algumas diferenças. Então, assim, na realidade, quando um paciente chega por alguma das duas vias, ou por amor ou por ciúme, a gente faz uma avaliaçãozinha, vamos falar agora da parte clínica, né, Mar? Entrar um pouquinho. E aí a gente pergunta para ele, olha, faz algumas perguntas chaves. Olha, se você tivesse, por exemplo, um evento muito importante na sua vida, da qual seu parceiro ou sua parceira falou que ia, chegou na hora, deu algum problema e ele ou ela falou que não vai. O que você faz? A gente percebe que o ciumento, ele vai, mas ele vai com o intuito do que ele pode, que não tem problema ele ir, então ele é um pouco mais autônomo do que o amor patológico, o paciente com amor patológico, só que ao mesmo tempo ele está preocupado se ele está dando o direito do outro sair também. Então, assim, se eu sair, ela vai ter o direito dele de sair no outro dia. O amor patológico não vai. Ele sempre, não vai, porque vai ser chato, porque, você não vai estar lá, eu não acredito. Não. Ou se vai, tipo, uma coisa de trabalho, que não tem como não ir. A pessoa, ela não consegue se divertir. O ciumento, a gente percebe, consegue se divertir mais. O de amor patológico, não se diverte, é tudo um saco e fica o tempo todo, será que ele tá precisando de mim? Será que ele lembrou de tomar o remédio dele da tireoide ou da pressão? Então, assim, são nuances mesmo que a gente percebe na diferença, porque na prática, quando a pessoa, né, o paciente, lógico que a gente está falando de um sofrimento e a pessoa não tem que estar preocupada ali naquele momento de descobrir o que ela tem que descobrir algum lugar que possa ajudá-la. Então, nosso papel também lá como profissional é auxiliar nessa coisa, olha, você está nessa casinha aqui, você está nessa outra casinha aqui. E se for as duas casinhas também, não tem problema, a gente trata de qualquer forma, a gente só vê o que é uma prioridade ali para aquele paciente e a gente faz o tratamento dele, né? Normalmente a gente trabalha com psicoterapia de grupo, né? Até mesmo pela demanda que a gente tem e questão de espaço. Apesar de ser um hospital enorme, nosso grupo atende 11 patologias, né? Vamos dizer assim, 11 transtornos do impulso. Então, assim, é todo mundo de manhã de quinta-feira. Então, assim, é um terror para a sala, né? O nosso grupo é tão grande que ele é um dos maiores do Instituto de Psiquiatria na quantidade de paciente e atendimento. A gente perde para um ou dois grupos, ou se não me engano, nem perde. Acho que a gente é o que dá mais mais trabalho para o povo, o nosso grupo lá, né, Marina? E até porque são 11 mais o jogo, né? Então, é bastante coisa. Até tem uma pergunta aqui que a Cristina Morena está fazendo. O ciúme também é uma questão da relação ou é da pessoa em si? Então, boa pergunta. A gente avalia. Que nem eu falei assim, que eu percebo que é uma patologia da relação, né? Eu acho que, assim, tem pessoas que elas se relacionam com outras que faz você sentir mais ciúme, porque a relação se deu dessa forma. Por exemplo, às vezes, o que pode acontecer? Eu entro numa relação da qual eu sou o terceiro. Então, assim, eu tô entrando numa relação com uma pessoa que já tinha um relacionamento. Eu entro numa posição de amante. Então, essa relação que eu vou entrar agora já vai favorecer eu ter um pouco mais, por quê? Porque eu já vou entrar com o pé atrás. Bom, se eu fui amante, por que eu não vou ser dessa? E por que ele não vai ter uma outra amante? Então, assim, e tem o lado também, né? Isso é uma coisa, né? Que é aí que a gente fala da relação, que o outro complementa. Quando eu falo de complementar, não estou falando só em tipo, ter aquele contatinho. Não, quando eu dou o celular pro outro, pode olhar para ver se tem mensagem de alguma outra pessoa. Eu estou complementando, né, de certa maneira. Então, por isso que eu falo da relação. Isso é uma coisa. A outra coisa é a pessoa que ela já é um pouco, vamos dizer assim, um ciumento de natureza. Então, assim, a gente já vê um ciúme nas relações a não ser amorosas, na relação, por exemplo, com pai, com mãe, com filho, né? Então, o ciúme, ele acaba... A pessoa, ela já é ciumenta, vamos dizer assim, por natureza. E aí, quando ela entra numa relação, indiferente se o outro... não posso nem dizer que provoca, mas que o outro seja mais suscetível, ela só sobressai o ciúme,
né? Então... E aí, acho legal a gente falar a gente faz um trabalho com psicodrama muito legal lá. Então, a gente traz cenas da infância, são 2 ou 3 sessões que são as principais, no meu ver, são as principais do nosso grupo, que a gente pede para eles pensarem em cenas da infância que acham que tem alguma ligação, que possa ter alguma ligação com o jeito deles funcionarem hoje em dia. E aí eles trazem as cenas, e como a Cíntia estava falando, tem situações, muitas situações lá atrás, que eles foram... ou cenas de abandono, que não se sentiram seguros, então foram traídos na confiança, né? Uma mãe que abandona uma filha e deixa a filha... tem cenas de mãe que deixa a filha... Ela precisa desenvolver a autonomia, então deixa a filha sozinha no shopping um tempo para ver se ela consegue se virar. A filha tem 4 anos de idade. Então, assim, cresce com uma sensação de abandono, né? E aí vai desenvolver o amor patológico, provavelmente, não é que é garantia, mas uma sensação de abandono lá de trás. Bem, como é que eu vou confiar nas minhas relações? Como é que eu cresci com essa falta, com esse abandono, e acho que todo mundo vai me abandonar. Então, aquele que apareceu, puf, grudo, né? Fica aqui, não me abandone, né? E o ciúme tem várias cenas também super importantes de traições de pais que viveram traições, pais que traíram e que o filho de repente viu, mas foi de contar para a mãe ou para o pai, e aí fica aquela sensação, não posso contar, e aí cresce com essa, bom, se meu pai traiu ou se minha mãe traiu, meu parceiro também vai trair, né? E aí projeta no parceiro a situação, então criando esse ciúme, né? Então, e também, como a Cíntia falou, quando você começa uma relação já, os dois eram casados, de repente eles se relacionam, ambos se separam e aí eles se casam. Bom, só que ambos se conheceram numa situação de traição. Então, desenvolver em um deles uma sensação, poxa, mas será que eu vou confiar? Eu traiu. Você também traiu. Enfim, se você tiver alguma coisa lá atrás que vai te ajudar, você desenvolve o ciúme. Então, assim, tem várias coisas que podem levar a uma situação de traição. Inclusive, já tem mais, assim, na sequência de ciúmes, nós temos aqui o Carlos E.A. O ciúme surge das características da personalidade que são realçadas nas relações, patologia que tem origem nas relações primárias. Outras, a relação tem a ver com a inveja. Bom, eu vou falar sobre essa primeiro do Carlos, que assim, tem sim a ver com as relações iniciais, que vai com o que a Marina acabou de falar, né, dessas cenas de infância, onde a gente acaba vivenciando, né, esse tipo de situação. Todo mundo passa por uma situação onde existe uma situação de ciúme, né? Primeiro, assim, o ciúme, ele é um sentimento comum, como qualquer outro, como amor, como alegria, né, como tristeza. A questão é que ele não é muito bem quisto socialmente, né? Ele é aqueles sentimentos que a gente gosta de deixar bem debaixo da gaveta, assim, né? Então, assim, em algum momento, em algum momento a gente sentiu ciúme. A diferença é como a gente lidar com isso, né? Se a gente for pegar lá, não só Freud, mas o Moreno fala um pouco disso também, né? O Bustos, sobre a questão do desenvolvimento infantil, onde entra um terceiro na relação, o Bustos vai falar, né? O psicodrama vai falar mais sobre uma relação de corredor, né? E aí entra um terceiro elemento, né? O Freud vai falar do complexo de Édipo, e cada teoria vai falar de alguma forma, mas na realidade, assim, o ciúme ele é o medo de você ser abandonado ou perder o outro, basicamente isso. Então, em algum momento da nossa vida que a gente passou por uma situação similar, que tenham 3, vamos dizer assim, e o 3 não precisa ser uma pessoa, pode ser eu, você e o jogo de futebol. Pode ser eu, você e o happy hour. Não precisa necessariamente ser uma pessoa, porque às vezes tem sim uma pessoa caracterizada. É a fulana de tal que trabalha na bancada tal no seu serviço. Às vezes não. Às vezes é o local que vai ser propício a encontrar uma pessoa. Então sempre que vira 3, é um conflito para o ciúme, que tem a ver sim com as relações lá atrás, né? Às vezes tem o ciúme do coleguinha com a professora. Então, assim, eu sou o assistente da professora. Entrou um coleguinha novo, virou assistente. Pronto, bastou.
Agora eu não sou mais o querido da professora, não sou mais assistente, não vou apagar mais a luz. Então, assim, a gente vai vivenciando essas situações de perda que são necessárias, né? E o problema é como a gente lidar e é como a gente aprende a lidar com elas, né? E aí a outra parte que fala sobre ciúme e inveja. Uma boa pergunta essa. Eu sinceramente acho que tem uma... Aí a Marina pode ir complementando, né? Mas eu acho que tem uma linha bem tênue mesmo, porque assim, se a gente for pensar que o ciumento, ele pensa num rival, vamos supor lá o primeiro exemplo que eu dei, né? Que é o exemplo que eu, Cíntia, acho que meu marido gostaria de uma mulher loira de olho claro. Então, assim, talvez eu desejasse ser loira de olho claro. Então assim, porque eu acho aquilo mais belo do que o que eu sou. Então, passa numa inveja, se a gente for parar para pensar, assim, né? Então, assim, a gente deseja o que a gente rivaliza com o nosso terceiro, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes não tem nem um foco. Porque, assim, quando eu faço isso, e quando eu consigo ter acho que uma maturidade psíquica para eu entender isso fica no plano racional. E talvez não seja tão efetivo, né? Mas, assim, o ciumento, ele não escolhe quem ele vai ter ciúme. Ele simplesmente olha aquilo e dá um estralo e aquilo, né? Acho que pode sim ter a ver com inveja, mas a gente pode falar. Nesse exemplo que você está dando, por exemplo, né, assim, a Cíntia está falando, eu queria ser loira de olho azul, mas sou morena, então eu acho que meu marido preferia uma loira de olho azul. Então, ela pode estar na rua andando com o marido dela, cruza uma loira de olho azul, ele nem viu nada, e aí ela fala, você está olhando para ela, né? Quem? Você viu? Olha lá! Ela própria faz ele olhar para a loira de olho azul, que ele nem tinha percebido, mas na cabeça dela ela está projetando uma coisa e faz ele que nem tinha olhado, ela faz ele olhar, né? E aí cria uma briga. Não, eu vi que você olhou, imagina, não tinha nem visto. Claro, você adora a loira de olho azul. Então, assim, acaba projetando e atrapalha tudo por causa de uma coisa sua, né? Que não tem nada a ver com a relação com a realidade. E acho que a grande questão, a diferença do ciúme patológico para o ciúme normal, o ciúme normal, que todo mundo pode ter, você tem um motivo para ter ciúme. Então, se você está andando na rua e seu marido realmente olhou, passou uma e ele olhou, falou, o que foi, né? Está olhando para quem? Mas ele olhou, tem um fato, né? Óbvio, você vai ter ciúme, claro, é um risco. Você está correndo um risco ali, ele está olhando para alguém. Agora, no patológico, existe uma criação na cabeça, não tem nada aconteceu, e a pessoa cria, nos mais graves, nos casos mais graves, eles deliram, né? Criam situações na cabeça absurdas que você não... De onde você tirou isso? Não, claro, você pensou isso, ou você fez aquilo. Inventa, cria situações. E a dúvida está sempre no ar. Você pode falar o que você quiser, dar qualquer justificativa, qualquer explicação, que nada vai satisfazer o ciumento. Ele acha que você está mentindo, não, tem mais coisa escondida, e é um eterno sofrimento. Não só para quem é a vítima do ciúme, que está sendo sempre controlado, questionado, nossa, enche, né? Mas quem tem o ciúme sofre pra caramba, né? Por isso que eles vão procurar o tratamento, porque eles estão sofrendo, não aguento mais, né? Eu sofro, porque eu estou no tempo inteiro, eu quero amar a minha esposa, eu amo a minha esposa, mas eu não confio nela, eu acho o tempo inteiro que ela está fazendo alguma coisa. Então, é um sofrimento atroz. Inclusive, a Carla Cobori está perguntando aqui, mas se os ciúmes têm a base no medo da perda, como trabalhar essa insegurança? Bom, eu acho que isso vai depender de cada processo individual e do grupo, né, do paciente. É complicado porque, assim, se a gente for falar profissionalmente, né, a gente poderia falar assim, vem cá, vamos discutir esse caso, né? Mas, assim, de uma forma leiga, é assim, eu acho que se fosse
por que você perderia essa pessoa? O que você fez de tão ruim ou de tão maléfico ou tão negativo que faz você imaginar que ele possa te trocar ou te perder, né? Que medo é esse, né? Por que você está achando que você não é suficiente? Se o outro está te dizendo que você é suficiente, né? Acho que o problema maior é que tanto o ciúme patológico, normal, qualquer relação amorosa, já dizia a música, que seja eterno enquanto dure, né? A gente não pode garantir nunca o 100%, né? Porque a relação pode encerrar. Mas assim, na verdade, o medo, a gente tenta, terapeuticamente falando, a gente tenta entender qual é a origem desse medo e a gente trabalha essa cena de medo. E trabalha o aqui e agora. Então, assim, a gente traz o medo hoje, por exemplo. O medo hoje dele me trocar por aquela mulher lá do trabalho, tá? Então, assim, tá. Então, vamos investigar esse medo aí. Então, a gente monta a cena, né? No caso, no grupo, a gente faz diferente, porque assim é a cena protagônica, nem sempre dá para trabalhar a cena individual de todo mundo, mas a cena ela é eleita, né, dentro do grupo. Então, vamos lá, vamos olhar para essa cena aqui da Joana. Ela tá falando que tá com medo de perder o marido, porque o marido não atende o celular e falou que ia ter uma reunião até tarde. Ela acha que é mentira essa reunião. Então, a gente põe ela no papel do marido, põe ela no papel dela, põe ela no papel, às vezes, do rival. A gente põe ela no papel do medo, né? E a gente meio que convida o paciente a se transportar para uma cena que tem a ver com esse medo que aconteceu lá atrás. E a gente trabalha essa cena lá atrás. Então, a gente pega o paciente aqui, do aqui e agora, e vai até o início do problema real, que é onde que surgiu esse medo de perda, né? É isso que a gente faz. E aí não tem como eu te falar, porque cada paciente vai ter sua cena, né? Então, assim, a gente não tem como falar, é porque a mãe deixou ele sozinho com 2 anos de idade. Cada pessoa tem sua cena. E aqui tem o Marlon e a Marina Barros estão fazendo a mesma pergunta. Como podemos diferenciar um ciumento excessivo de um amoroso patológico de uma pessoa com transtorno de personalidade? Vamos lá. Então, assim, o transtorno de personalidade, ela tem problema, vamos dizer assim, em todas as relações, e não só na relação amorosa. Então, por exemplo, se a gente for pensar num transtorno de personalidade borderline, que é o que mais é parecido com o que a gente chama de amor e ciúme patológico, a pessoa com transtorno de personalidade borderline, normalmente, ela tem uma sensação de vazio e que ela precisa ser completada. E não precisa necessariamente ser por uma relação amorosa. Ela pode ser completada por uma relação de amizade, ela pode ser completada por uma relação de trabalho, e aí fica muito intenso, né? Então, essa é uma das principais diferenças, né? Então, assim, quando ela pode ter ciúme, ela pode ter amor patológico? Pode, como secundário. Porque, assim, a gente entende que isso lá no hospital, a gente entende que a personalidade da pessoa, o transtorno de personalidade, é a base. O secundário é o amor, o ciúme ou qualquer outro transtorno do impulso, né? Então, assim, por quê? Porque o borderline, ele já tem uma questão de agressividade elevada, ele já tem uma impulsividade elevada, uma dificuldade na área de planejamento. Então, assim, ele pode apresentar vários tipos de impulso, e não só o amor como o ciúme, né? E com as pessoas Então, em a gente geral, pode né? pensar Não só que com o parceiro. Isso. Então, assim, se eu vou ser agressiva com meu parceiro, se eu sou ciumento com meu parceiro, eu sou ciumento com a minha mãe, eu sou ciumento com o meu cachorro, eu sou ciumento com o meu vizinho, e assim por diante. Agora, diferenciar o amor do ciúme, né, o amor patológico do ciúme excessivo, é mais aquela pergunta, né, que a gente fez, que a gente faz para o paciente, que eu já cheguei a comentar. O que faz você... o que gera o seu medo? O seu medo maior é que tem uma terceira pessoa ou uma terceira coisa, ou o seu medo maior é ser abandonado?
Acho que essa é uma das perguntas-chave. O amor patológico, ele tem mais medo de ser abandonado. Quem tem ciúme tem medo de ser traído, de ser trocado. Então, assim, a gente não é todos os casos, tá? Mas uma grande parte das pessoas com ciúme patológico tem uma facilidade maior de trocar de parceiro amoroso. Diferente do amor patológico, que ele tende a ficar por mais tempo naquela relação, mesmo depois de um término entre ambas as partes. Porque a gente brinca às vezes, né, Má, que a pessoa com amor patológico continua se relacionando mesmo não existindo relação, né? Mas assim, o ciumento, vamos dizer assim, ele consegue... tem gente que... ali. Anos, a pessoa namorou 3 meses. 3 meses, 4 meses e fica anos sofrendo, olhando o que a pessoa está fazendo, vendo nas redes sociais o que posta, esperando uma mensagem, falando, não, um dia ele vai me ligar, não, mas ele vai me procurar, e fica lá, e fica vivendo anos e não consegue sair disso, e esquece a própria vida, muitas vezes prejudica no trabalho, não rende o que deveria render, porque está sempre criando histórias, esperando que o outro volte. Então, é realmente um aprisionamento na relação, que não consegue se desvincular da relação. E o ciumento, ele consegue se desprender mais fácil. Essa eu acho que é uma das grandes diferenças. Eles são mais agressivos, eles têm o ciumento, ele tem uma autoestima menor, também isso é dado científico. Mas basicamente é isso. E acho que se a gente fosse falar de tratamento, pensando em terapia, a gente pensa que o amor patológico ele estaria naquela fase, um problema naquela fase da relação, da primeira fase da matriz, a gente ia chamar no psicodrama, né, que é a relação de corredor, e na psicanálise a gente poderia falar na fase oral, e o ciumento está mais vinculada com o complexo de Édipo ou a relação do terceiro, né, no que a gente chama no psicodrama. Mas basicamente é isso. É uma coisa muito infantil, eu respondi, né? A gente né? lá na infância, é normal, o menininho, tem 3 crianças, né? Você tem aquele amiguinho, vem um outro amiguinho, se o menininho olhar para ele, ele está deixando de gostar de mim. Então, se ele se relaciona com o outro, é porque ele está deixando de gostar de mim. Então, não pode, não cabe. Então, é uma relação em corredor. Aí, quando ele aprende que o terceiro chega e não ameaça, pode juntar, ok. Só que no ciumento isso não acontece, né? O terceiro é sempre uma ameaça. Ele não consegue triangular e fica parado nessa coisa do corredor. E tem uma coisa, assim, que a gente percebe, que, assim, talvez, para o amor patológico, o problema não seja a traição. O problema é o outro não dar atenção completamente. Se o outro tiver um terceiro, isso a gente já viu, né, Mar? Se o outro tiver um terceiro, não tem problema. Desde que ele tenha um contrato comigo de atenção. O ciumento, ele não suporta ter 3. Né? O amor patológico até suporta no sentido de ser mais submisso. Acho que é um pouco também disso que dá para diferenciar. É uma grande diferença, porque tem várias pessoas que têm o amor patológico que estão numa relação triangular, inclusive, que sabe que tem mais um na jogada, mas não consegue, é amante de alguém que fica anos e anos levando aquela relação e não consegue se desvencilhar, mas tudo bem, eu tô aqui, né? Um dia ele vai querer ficar comigo. O ciumento é inadmissível uma situação assim. É aquela coisa ali do controle, ele é meu, é posse, né? Só meu, só minha. E no caso, trazendo para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, vocês acham que esses sentimentos de posse, de ciúme excessivo, desse amor patológico, vocês acham que aumentou um pouco a demanda? O que vocês acham que aconteceu nesse momento agora que a gente está vivendo da pandemia? Olha, para o ciumento, quando você tem o outro ali sob o seu olhar, ele fica tranquilo, né? Porque ele está lá, tem o controle, está na situação. Então, eu imagino que os ciumentos estejam um pouco mais tranquilos. Porém, porque quando o outro sai de perto é que começa o controle. Onde foi? Com quem tá falando, né? Chegou 5 minutos atrasado, por quê? E não sei o quê, tem todo esse controle. Agora, se os dois estão em casa, imagino que agora as redes sociais devem estar pegando,
né? Assim, bom, tá vendo o quê? Curtiu o quê? Né? Porque tá ali, ok, não tem ninguém fisicamente ameaçando, mas agora o controle está acirrado, né? Então, imagino que o ciumento vai engolfando, ele vai deixando o outro que está se relacionando com o ciumento vai se sentindo completamente sufocado. A palavra é sufoco, né? Eu não posso fazer nada porque está um tempo inteiro aqui, fica me controlando onde eu estou no WhatsApp, com que horas eu entrei, com quem eu estou falando, se toca o telefone, você está numa ligação, se você não interromper a ligação e é ele, mas fui eu que liguei, você não desligou? Não, eu estava numa outra ligação, estou te ligando agora. Não, mas era eu que te liguei, por que você não desligou? Então, assim, tem o tempo inteiro é uma demanda que você fala, meu Deus, né? Me deixa. Mas ele fica o tempo inteiro em cima. Então, agora nessa pandemia, imagino aí o amor patológico deve estar... Tá morando junto, né? Isso para Então, quem está morando junto, porque quem está respeitando a quarentena e não é casado, tá pegando fogo mesmo. Aí tá. Né? Porque aí é um outro tipo de relação, né? Porque assim, para quem quem tem amor patológico, é casado ou aproveitou, né? E o namorado e a namorada, enfim, se juntaram para ficar na quarentena junto, tá o melhor dos mundos, né? Porque aí tá grudado, né? O amor patológico tá Agora, quem tá separado tá mais difícil, né? Porque o ciumento, né, apesar de tudo, fica preocupado. Enfim. Mas normalmente o ciumento ele bota um rastreador no celular do outro, então ela fica vendo se a pessoa saiu da casa ou não saiu da casa. Então, até aí, se tiver dentro de casa, se esqueceu o celular e saiu sozinho, tá tudo certo. Tá o controle ali, né? Porque agora também diminuiu tudo, né? E com isso também aumenta a ansiedade, né? Porque ela vai ficar o tempo inteiro cuidando do celular para saber se saiu, se não saiu, onde que tá, né? Sim, sim. A questão é que talvez para alguns a quarentena veio para ajudar, no sentido de aprender a lidar com a distância, né? E que nessa vida a gente não tem controle exatamente de nada, né? Porque assim, você pode sair no mercado e trair, assim, tipo, tem aquela falsa ideia que só se trai à noite, na sexta-feira e vai sair do happy hour, não. Traição pode acontecer a qualquer momento do dia, né? Então, isso vale também na quarentena, enfim, né? Agora eu vou deixar o pessoal doido, né, falando isso, né? Mas é assim que funciona, né? Então, para quem tá casado, tá mais grudadinho, e para quem tá separado, tá sofrendo bastante. Tá querendo furar a quarentena, não pode furar a quarentena. A gente fala que para aguentar o ciumento patológico, só um amor patológico mesmo, porque aí é a complementariedade patológica total. Assim, um se entrega para o outro engolfa, o outro tá tudo certo. Mas, né, fica aquela coisa ali, um para o outro para um. Acabou. Então, o que a gente faz muito no grupo, o trabalho é de reconstrução ou construção da autoestima, um posicionamento do respeito consigo próprio, com o outro, né? E o psicodrama para isso é fantástico, né? A inversão de papéis que a gente faz é uma experiência para eles incrível, né? A gente tem sessões que a gente fala agora não são vocês que estão aqui, vão entrar agora todos os parceiros. Então todo mundo vai sentar, anda pela sala, faz o aquecimento. Quando vocês sentarem, vocês são o parceiro. E aí a gente faz a reunião dos parceiros que falam do outro, como é que está essa relação, o que você acha, em que você acha que você contribui, como que o outro contribui para a sua relação não está bem, e aí ele se vê de fora. Então, assim, o psicodrama tem um monte de técnicas, né, de instrumentos super ricos para o nosso trabalho lá. Que bom, meninas. Faltam 10 minutos para terminar a live. Maravilhosa, né? O que vocês poderiam passar um pouco mais, né, sobre a experiência de vocês, para a gente já ir fechando esse encontro, que por mim teriam outros, né, de tão bom que tá. Olha, eu acho que a gente tem que abrir isso para
questionar mais coisas, né? Acho que essas lives estão sendo interessantes aí para trazer temas interessantes. Procurar ajuda, eu diria, para as pessoas não se apagarem. Quando você sente que está numa relação onde você não está bem, você está se sentindo mal, você tá se apagando, murchando, né? Tem alguma coisa errada, porque as relações são para tirar o melhor um do outro. Se numa relação você está tirando o seu pior, quando você está perto do parceiro, você se sente tenso, sente mal, se sente prisioneiro, né? Tem alguma coisa errada, porque relação não é para ser isso, né? Então, não tenha receio de procurar ajuda. Se você não consegue fazer isso sozinho, procura terapia. Através do autoconhecimento que a gente vai conseguir se posicionar melhor nas relações, né? Para ter uma coisa saudável, porque a gente quer que as pessoas tenham relações saudáveis. Então, quando as pessoas vão para o grupo e muitas têm um relacionamento completamente doentio e conseguem se separar, ufa, um alívio, porque saiu de uma relação doentia. Mas não que a gente queira que eles se separem, a gente quer que eles se posicionem e sejam felizes, né? Então, a gente vê relações mesmo que eles não precisam se separar, mas eles começam a se posicionar diferente e o parceiro começa a estranhar muito. E tem gente que consegue salvar um casamento, né? Se posicionando, mostrando como se sente, sabendo fazer o pedido para o outro, o que eu preciso para essa relação, né? Então, é muito rico isso. Acho que a gente tem que buscar ajuda e tem que se autoconhecer para conseguir estar bem nas relações. Eu acho muito importante, Marina, isso que você está falando da psicoterapia, essa questão do diálogo entre os casais, né? Tanto pelo ciúme, pelo amor patológico ou qualquer outra dificuldade. Eu acredito que o diálogo auxilia muito nessa mudança da relação. Fundamental. Tanto a questão... Cíntia, quer falar alguma coisa? Por favor. Então, eu estava ouvindo a Marina aqui falando, né? E aí eu fui lembrando de um discurso que a gente sempre... Não é nem um discurso, é mais uma expressão corporal que a gente percebe, né? De quando o paciente vem procurar, né? Ajuda com a gente, que eles talvez tenham medo da gente falar para ele, olha, sua relação tá ruim, você vai ter que terminar, né? Eu acho que isso nunca foi uma questão. A gente sempre fala isso para o paciente, né? A gente não está aqui para terminar a sua relação, a gente está aqui para te achar dentro dela, né? E você conseguir fazer suas coisas, retomar suas atividades, fazer o que você gosta, não ficar tão preocupado com o outro, perder um pouco desse medo de perder, né? Então, assim, se você está ouvindo isso, vamos fazer uma coisa meio sensacionalista. Se você está ouvindo isso e está com medo de fazer terapia, com medo que você vai terminar a sua relação, seu casamento, seu namoro, a relação com seu amante, calma, né? As coisas, a única pessoa que pode terminar essa relação é você. A gente não vai fazer você terminar nunca. Isso é uma escolha, né? Então, às vezes eu acho que é um pouco disso que vai em conta que a Marina disse, né? Que a gente às vezes precisa acalmar a pessoa, porque quando a gente fala de doença, a gente quer tratar, e normalmente tratar é acabar com a doença. Então, se a doença é a relação, a pessoa fica, se eu falar assim, eu vou acabar com que você, porque quando acaba tudo, né? Não acaba só a doença, acaba tudo. Então, a pessoa tem medo de acabar tudo. Então, a gente tenta sempre acalmar a pessoa dizendo que não. A gente vai tentar ajudar a melhorar, né? E aprender, ajudar a pessoa a lidar com essas dificuldades e com esses medos e com essa impulsividade do dia a dia, né? Porque é isso que a gente tem para deixar de recado aí, não só para os nossos pacientes, mas para qualquer pessoa que esteja vendo, ouvindo, até como terapeuta mesmo, né? Que não é a nossa função, né? A gente está ali para ajudar a desvendar os caminhos, não para dar os caminhos para o outro, né? Como é ambulatório de transtornos do impulso, a gente quer que as pessoas consigam controlar os impulsos, né? Então, para as pessoas assumirem as rédeas da própria vida, né? Então, pode ser que eu tenha ciúme sempre, mas se eu souber controlar meu ciúme e isso não fizer mal para minha relação, nem para meu parceiro, para minha parceira, ok, você vai conviver com o seu ciúme, mas você não vai machucar o outro e você não vai se machucar. Então, se você conseguir controlar isso, já é fantástico, né?
E se você tiver esse amor patológico, você pode ser uma pessoa que vai se doar, você tem essa tendência a cuidar do outro, mãezona ou paizão, enfim. Você não vai deixar de ter essa característica, mas contanto que você cuide do outro e de si também. Você não pode deixar de cuidar de si só para cuidar do outro. Então, essa é uma... quando a gente fica feliz que o tratamento deu certo, quando as pessoas conseguem entender isso. Bom, vou continuar cuidando do meu parceiro, tal, mas não passando por cima de mim. Vou me posicionar melhor, vou cuidar de mim também, me olhar, né? O lema do nosso último grupo era viva o amor próprio, né? Em busca do amor próprio, viva... Ai, como é que era? Viva a individual... Não. Em busca do amor próprio. Era uma coisa assim, para as pessoas... Eu não posso te ajudar dessa vez. Não, eu esqueci qual era a subfrase, mas era em busca do amor próprio, né? Porque todo mundo precisa se olhar primeiro, para depois olhar para o parceiro. Que nem a máscara do ônibus, do avião, né? Caiu a máscara, coloque primeiro em si, depois no outro. Você precisa primeiro se conhecer e cuidar de si, para depois poder cuidar do outro também. Senão, você se acaba, você se submete, você se anula e fica infeliz, né? E pode destruir o que você mais preza, né? Que Exatamente. é essa relação. Eu acho muito importante quando vocês colocam assim, a gente não quer terminar com a relação de ninguém, pelo contrário, a gente quer que vocês se encontrem dessa relação. Né? Isso que a Cíntia falou e que você acabou de falar também. E é tanto medo da perda que perde por causa desse medo, né? Sim, sim. É o próprio medo de perder é que faz perder, que é o que a gente chama de profecia autorrealizadora. A gente não quer que aquela coisa aconteça, que a gente acaba fazendo tudo para aquela coisa acontecer. Tá vendo? Falei que ia acontecer. Lógico, você fez isso acontecer. Veja o que você fez para chegar nisso, né? Então, as pessoas têm que se dar conta disso. E tem uma outra coisa, né? Eu acho que se a gente está numa relação, é para construir algo. Algo, não quero dizer família, mas assim, construção assim. Algum plano, sei lá, viajar, comprar uma coisa. Não precisa ser aquela coisa da família tradicional, vamos dizer assim, né? Mas assim, quando você está numa relação e você começa a desconstruir e se desconstruir, aí tem um problema, né? Porque às vezes o nosso papel é resgatar o início dessa relação e entender onde foi que ela começou a adoecer, né? Por que que precisou, sei lá, se anular para mantê-la, né? E aí, assim, às vezes, assim, quem é essa pessoa que está aqui hoje na minha frente, né? Você fala para o seu paciente, essa pessoa é a mesma que o seu parceiro, sua parceira encontrou no primeiro encontro? Ou é outra pessoa? Porque, assim, essa é a ideia, a gente quer resgatar essa pessoa, às vezes, né? Do primeiro encontro, porque ela se perdeu dentro dessa relação por caminhos X aí que a gente vai ter que descobrir juntos. E muitas vezes essa pessoa do primeiro encontro já passou e já não é mais ela mesma porque ela evoluiu, porque ela cresceu, porque ela desenvolveu outras coisas. Então vamos fazer encontrar quem que está na sua frente, né? Quem é? Vamos fazer recasamentos, porque na verdade a gente tem que recasar e fazer recontratos durante um casamento várias vezes. As pessoas mudam, ainda bem, elas evoluem, né? Elas têm outras experiências, então são outras pessoas. Aquele que ficou lá atrás já não é mais ele. Então vamos olhar quem está aqui. É isso que você quer? É essa pessoa? Essas características, essas qualidades, esses defeitos? Tudo bem para você? Então, eu acho que o nosso intuito lá é ajudar as relações para que as pessoas sejam felizes, que elas assumam a responsabilidade pelo que elas provocam na relação e elas entendam o que está acontecendo para ver como que elas podem mudar. Se elas vão sair, se elas vão permanecer, se elas vão mudar a postura, obviamente elas que vão decidir. Mas é no sentido de ser feliz, de buscar felicidade, de buscar uma relação saudável e não patológica. Ótimo. Ana, você quer falar alguma coisa para nós encerrarmos? Alguém do Zerca quer falar alguma coisa? É só agradecer realmente às meninas pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, as pessoas que nos acompanharam pelas redes sociais, entendeu?
Nós tivemos um problema de queda aí no meio da transmissão, mas foi tudo sanado. E realmente a gente entender que para a gente buscar um relacionamento mais saudável, a gente tem que entender que existe uma linha no meio do caminho, onde eu vou com a minha individualidade, o outro vem e a gente se encontra para seguir um caminho junto, né? Então, eu acho que é bem isso para você manter um relacionamento sadio. É cada um manter a sua individualidade e construir o caminho do casal. Então, meninas, gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Foi muito interessante conhecer um pouco mais do ciúme excessivo e do amor patológico. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Eu gostaria de agradecer a vocês, primeiro, pela generosidade, né, de abrir a agenda aí em plena terça-feira, para compartilhar o conhecimento, a experiência de vocês. Eu acho que, para mim, eu acho que para um monte de gente aí, enriqueceu muito saber que existe amor, que existe ciúme, existe o amor patológico, existe, né, o ciúme e toda essa doença, né, que é preciso ser tratada, que é preciso ser vista, né, para que não leve final de relações, mais dores, mais paralisações na vida, né? Então, assim, muito obrigada, viu, meninas? Deixo aqui o nosso convite para quando der vocês voltarem para falar, quem sabe, de psicoterapia de casal, das relações. Tá bom? Então, a gente deixa o nosso convite aqui. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada. Desculpa os meus delay, assim, porque eu tô aqui, aí eu acabei olhando pro bebê Bernardo, olhando para cá, olhando pro bebê Bernardo. Bernardo, participante. Vocês ouviram ele participando da live também, né? Agora ele dormiu, tá fofinho. Aí, olha, mãe não tem como, Coisas né? normais da pandemia. Pois é, a gente também passa por isso. Os pacientes não sabem, mas a gente passa por isso também. Então tá, Betinha não quer falar nada, quer falar alguma coisa? Então tá bom, gente. Olha, um beijo para vocês. Dovani, viu? Um beijo comemorando Beijo, 50. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Tchau.